Olá pessoal, eu sou o Pedro e esse é mais um vídeo do canal O Que Me Ajuda. No vídeo anterior discutimos sobre o que é química. Vimos que química é a ciência que estuda as propriedades, as características e as mudanças físicas e químicas da matéria. E que matéria é tudo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Mas de que é composta a matéria? Olha à sua volta, cadeiras, mesas, computadores, casas, prédios, enfim, de que tudo é feito? Será que existe um princípio comum? Se existe, como se faz para ter tanta coisa diferente no nosso planeta? Para responder essa pergunta, teríamos que observar nosso planeta como uma espécie de super telescópio. Caso aumentássemos nossa capacidade de observação, chegaremos a observar algumas dezenas de metros que nos cercam. Seguindo nossa viagem dimensional, chegamos até a escala de milímetros, o limite da nossa capacidade de visão olho nu. Em seguida, chegamos à escala microscópica, com os ácaros, fungos e bactérias. Seguindo nossa viagem, começamos a explorar uma escala invisível até mesmo com os microscópios. E podemos ir mais além, até o ponto em que teríamos blocos fundamentais de tudo que está à nossa volta, os tijolos básicos que compõem a matéria. Mas infelizmente esse super telescópio não existe, e para entendermos de que é composto todo o nosso universo conhecido, temos que fazer uma espécie de viagem no tempo. Vamos voltar cerca de 25 séculos, até a Grécia Antiga, onde estão os primeiros relatos sobre estudos da composição da matéria. Numa época em que a química como ciência nem sequer existia. Os grandes pensadores da época, filósofos como Leucipo e Demócrito, se perguntavam de que é composta a matéria. Eles pensaram a respeito e concluíram que, caso uma pedra fosse dividida em pequenas partes, chegaria um momento em que seria impossível dividir aquela pequena parte. A essa partícula indivisível se deu o nome de átomo, que significa em grego literalmente não divisível. Dessa forma, o átomo seria a menor partícula de matéria que mantém as características e propriedades do material que dela é composto. Ainda na Grécia, pouco tempo depois das teorias de Demócrito, outros grandes nomes da filosofia grega, Aristóteles e Platão, discordaram dessas teorias. Para eles, a matéria era formada por 4 elementos fundamentais: terra, ar, água e fogo. A mítica teoria dos 4 elementos. Essa teoria foi utilizada para explicar a composição da matéria durante diversos anos, tanto que até hoje figura no imaginário de muitos de nós. Ela foi bastante difundida e aceita pelos pilares da ciência na época: a igreja, a medicina e a alquimia. Os alquimistas desempenharam um papel importante na história da química. Praticada em diferentes culturas e desenvolvida ao longo de milênios, a alquimia buscava principalmente a transformação de metais comuns em ouro e prata, a transmutação, mas talvez a grande contribuição da alquimia para a química foi aliar os princípios filosóficos à parte experimental. E em 1661 foi justamente o entusiasta da experimentação, o cientista irlandês Robert Boyle, que, se baseando em experimentos, provou que a matéria não pode ser formada pelos 4 elementos básicos. Além disso, ele retoma a hipótese de que a matéria é formada por átomos e seus agrupamentos em movimento, e que todos os fenômenos químicos são resultado das colisões dessas partículas. Em sua histórica publicação, The Sceptical Alchemist, Boyle reivindica que a química não deveria mais ser subserviente à medicina e à alquimia, e que deveria ser elevada ao status de ciência, e ainda afirma categoricamente que qualquer teoria deveria ser provada experimentalmente antes de ser considerada verdadeira. Apesar de todo o trabalho de Boyle, a teoria dos 4 elementos ainda era bastante aceita na época. Coube ao químico francês Antoine-Laurent Lavoisier, após numerosos e cuidadosos experimentos, provar que o ar não era um elemento, e sim formado pelos elementos oxigênio e nitrogênio. Lavoisier também demonstrou que a água poderia ser decomposta em hidrogênio e oxigênio, provando de vez que a teoria dos 4 elementos estava equivocada. Lavoisier sempre foi retratado como um químico experimental, e até hoje é conhecido como o pai da química moderna. Dentre as suas grandes contribuições para a ciência está a lei da conservação da massa, que anuncia que, em uma reação química feita em recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Até hoje, uma das mais importantes leis da química, tão popular que foi imortalizada na frase: da natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Pouco tempo depois, Lavoisier começou a classificar os elementos químicos. Até então, 33 elementos haviam sido descobertos, diferente dos 4 elementos propostos na teoria de Sócrates e Platão. No ano de 1797, outro grande cientista francês, Joseph Proust, baseado em uma série de experimentos,
percebeu que, além da conservação da massa em uma determinada reação química, havia também uma relação de proporcionalidade entre as massas dos reagentes e as massas dos produtos formados. Em seus experimentos, Proust percebeu que, ao reagir 4 gramas de hidrogênio com 32 gramas de oxigênio, eram produzidas 36 gramas de água, confirmando a teoria da conservação das massas. A massa do produto, nesse caso a água, é a soma das massas dos reagentes, oxigênio e hidrogênio. Porém, em um segundo experimento, Proust aumentou as massas do oxigênio e do hidrogênio e percebeu que a massa da água formada aumentava proporcionalmente. Ao reduzir a massa do oxigênio e do hidrogênio, a massa da água formada também era reduzida proporcionalmente. Então ele percebeu que a reação de formação da água sempre consome uma parte de hidrogênio para 8 partes de oxigênio. Baseado nesses experimentos, Proust desenvolve outra importante lei da química, a lei das proporções definidas, onde a proporção em massa dos reagentes e produtos de uma reação química é constante. Nós iniciamos essa discussão na Grécia por volta de 400 anos antes de Cristo, onde os filósofos gregos criaram o conceito de átomo. Porém, o viram ser esquecido frente à teoria dos 4 elementos. Vimos o surgimento da química se distanciando do misticismo e da filosofia que eram a base da alquimia, e se tornando uma ciência experimental. Percebemos como grandes nomes da ciência como Boyle, Lavoisier e Proust puseram abaixo a teoria dos 4 elementos e aproximaram cada vez mais a ideia de elemento químico ao conceito de átomo. Porém, ninguém havia, até então, explicado de fato a composição da matéria. Na ciência, quando se deseja explicar algum conceito muito abstrato, muitas vezes se constrói um modelo daquele conceito. Tomando como exemplo um conceito físico, por exemplo, uma árvore. Caso você desejasse desenhar um modelo que representasse uma árvore, o primeiro desenho poderia ser simples, destacando apenas o que você pôde observar da árvore rapidamente. Caso você se dedique e melhore sua capacidade de observação, pode melhorar seu desenho, o tornando mais detalhado. Se alguém me informar que a árvore tem raízes enterradas na terra que a sustentam, você pode melhorar seu modelo com essa informação. Com o uso de tecnologias mais avançadas, você pode até mesmo criar um modelo em 3 dimensões da sua árvore. Independente do nível de detalhamento do seu desenho, trata-se de um modelo que representa uma árvore, e não da árvore propriamente dita. Com os modelos que descrevem o átomo, se utilizou de estratégia semelhante. Nenhum cientista nunca viu um átomo. Porém, se desenvolvem modelos para explicar suas propriedades e a cada nova descoberta o modelo vai sendo melhorado para que se possa chegar a um modelo mais coerente, que explicasse todas as propriedades observáveis da matéria. E o primeiro modelo de átomo amplamente aceito no meio científico foi proposto pelo químico inglês John Dalton em 1808. Baseado em uma série de experimentos químicos, Dalton constrói seu modelo para a composição da matéria, o chamado modelo atômico de Dalton, segundo o qual toda a matéria é composta por minúsculas partículas indivisíveis, os átomos. Até a árvore que tentamos desenhar anteriormente é formada de átomos. Sendo assim, os elementos químicos descritos por Lavoisier são formados de átomos. Dessa forma, todos os átomos de um determinado elemento são idênticos entre si. Isso explica as características semelhantes de todos os átomos de um mesmo elemento. Por exemplo, todos os átomos de hidrogênio têm a mesma massa e se comportam da mesma forma. Em contrapartida, átomos de elementos diferentes apresentam massa e propriedades diferentes. Sendo assim, um átomo de hidrogênio possui massa e propriedades diferentes de um átomo de oxigênio. As reações químicas comuns não passam de uma reorganização de átomos. Dessa forma, o modelo de Dalton explica a lei da conservação da massa, posto que as reações químicas seriam apenas uma reorganização de átomos e dessa forma a massa final sempre seria a mesma. Ainda segundo o modelo de Dalton, os compostos são formados pela combinação de átomos de elementos diferentes em proporções fixas. Mais uma vez, o modelo de Dalton explica outra lei fundamental, a lei de Proust, ou a lei das proporções definidas. É importante observar que o modelo de Dalton foi bastante aceito na época por explicar diversas características e propriedades da matéria que já se conheciam, baseado em 2 grandes leis da química, a lei da conservação da massa e a lei das proporções definidas. Nesse vídeo, nós vimos como nossa pergunta de que é composta a matéria foi o centro de diversas pesquisas há mais de 2000 anos.
e como as descobertas que foram realizadas ao longo dos anos fundamentou Dalton a criar um modelo para a composição da matéria. Dessa forma, já respondemos uma parte da nossa pergunta. Graças a Dalton, temos a certeza de que a matéria é formada por átomos. Entretanto, como veremos nos próximos vídeos, o modelo de Dalton não está completamente correto. Falha, por exemplo, ao não contemplar a natureza elétrica da matéria. Pessoal, qualquer dúvida, ideia ou sugestão, me esforçarei ao máximo para responder os comentários e dessa forma melhorar a qualidade dos próximos vídeos. Obrigado por assistir ao canal O Que Me Ajuda e até o próximo vídeo.